Entrar dentro de uma academia não te torna mais forte se você não exercitar, se você trabalhar, empurrar os pesos, treinar a musculatura, você não se fortalece pelo simples fato de você fazer a matrícula na academia. Assim como ninguém se fortalece pelo simples fato de sentar dentro da igreja. Se você não busca esse fortalecimento de uma forma intencional, não existe fortalecimento automático. O título da nossa mensagem é Armadura de Deus. Mateus 26, versículo 41, só um trecho dele, diz o seguinte. Faça essa leitura comigo, vamos juntos. Vigiai e orai. Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela. Vigiai e orai. Eu poderia usar outras palavras no lugar de vigiai e orar. Como proteger e combater. Estar em alerta, vigilantes, guardando aquilo que é nosso, é essencial nessa batalha espiritual que nós enfrentamos continuamente. Até porque a palavra do Senhor nos diz que o diabo, o inimigo de vocês, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa devorar. Por isso, nós precisamos estar em alerta máximo. Tão importante quanto saber combater é saber se proteger, vigiar, guardar aquilo que lhe pertence. Nas 2 últimas semanas, nós tivemos reuniões muito poderosas, de grande impacto, não simplesmente visual, mas sim de grande impacto espiritual. Oramos, repreendemos, combatemos, fizemos aquele famoso faxinão, uma limpeza na vida. Quem aqui tem o seu dia da faxina dentro de casa? Levanta as mãos, por favor. Sabe o que é curioso? Não importa o quanto você limpe, não importa o quanto você passe pano, em poucos dias você vai precisar repetir esse padrão de comportamento. Por quê? A sujeira, o pó, terra, barro, tudo isso não para, está em constante movimento. Fazendo um comparativo com o mundo espiritual, é a mesma coisa. O mundo espiritual não para, ele está em constante movimento. Uma única oração, ela tem o poder para mudar a sua realidade? Sim, sem dúvida alguma. Mas a oração é uma condição para a vida. Eu não paro de orar, eu não paro de combater, eu não paro de lutar, eu não paro de ungir. Orações como as que foram realizadas nas últimas 2 semanas, muitos precipitadamente acreditam que orações como aquelas servem somente para o contexto igreja, quando na verdade, grande parte das orações que nós vamos realizar ao longo da vida é justamente fora da igreja, dentro de casa, dentro da empresa, dentro de algum ambiente que constantemente eu frequento, até porque muitos viveram, presenciaram
alguns acontecimentos nas últimas 2 sextas, que talvez muitos já tivessem visto no passado, mas tiveram muitas pessoas que disseram que nunca tinham visto algo como o que aconteceu nas últimas 2 sextas. Muitos não tinham visto pessoas possessas, pessoas cujo o próprio mal tomou o corpo dela, tomou a consciência dela, tomou a boca dela. Mas isso não acontece simplesmente dentro da igreja. Eu vou compartilhar alguns relatos de membros, pessoas como todos vocês, que vieram nos trazer em algum momento aí da vida, nos últimos meses, talvez até nos últimos anos. Existe uma mulher aqui na igreja que ela trabalha como psicóloga, como psiquiatra, na verdade, e ela dá o detalhe, que numa determinada consulta, atendendo um determinado paciente, quando ela entrou no tópico perdão, ela disse que da boca da pessoa ela ouviu as seguintes palavras: não adianta falar, ela não vai perdoar a irmã dela. Quem tomou a boca dela? O mal. Na quarta-feira, vocês ouviram o bispo compartilhar o caso de uma pessoa que estava na fila do supermercado, na fila do mercado, normal, como todos nós fazemos, sei lá, praticamente toda semana. E aí ela percebeu que a pessoa da frente começou a fungar. Começou a... Como ela é do contexto da igreja, ela já conhecia e já havia sido preparada. Quando ela entendeu que era uma possessão naquele momento, ela só chegou perto do ouvido da pessoa e disse: eu ordeno, espírito imundo, pega tudo que é seu e saia do corpo dela. E na hora, a pessoa que estava na fila do mercado se levantou a cabeça, no caso, e não tinha nem consciência do que tinha acontecido, do que estava acontecendo. Eu me lembro de um outro caso, de um rapaz, olha como o mundo espiritual não é brincadeira, preste muita atenção no que eu vou falar. Eu me lembro de um caso de um rapaz que veio nos trazer, que ele estava no meio de um relacionamento, e quando eles estavam tendo um momento ali de intimidade, que o negócio foi superaquecendo, o negócio foi apertando, a moça, a mulher que estava em cima dele, agarrou o pescoço dele e começou a ameaçá-lo. E na hora, de cara, ele não tinha entendido, porém quando ele abriu os olhos, ele entendeu que a mulher havia ficado possessa no colo dele. Imagina como que ficou o clima depois. Será que deu para dar continuidade? De maneira alguma. Aonde eu estou querendo chegar? Não existe hora nem lugar para você sofrer as afrontas do diabo. Não existe hora, não existe lugar, não existe momento, o tempo todo ele vai tentar ter acesso à sua vida. O mal que saiu, ele vai andar, não encontrando um lugar para repousar, ele vai voltar para o lugar de origem, e se no lugar de origem a casa estiver vazia, ele volta a fazer as mesmas coisas que ele fez em algum momento, porém, a Bíblia dá o detalhe, que o estado do homem se torna 7 vezes pior do que havia sido no início. Por isso nós precisamos ungir aquilo que é nosso, consagrar aquilo que é nosso, orar por aquilo que é nosso, constantemente, porque uma batalha, uma vez vencida, espiritualmente falando, nós não podemos dar como 100% vencida, se eu entrar no estado de inércia.
Uma batalha é 100% vencida desde que você não abaixe as suas mãos. Porque uma vez que você abaixa as suas mãos, não importa se você se viu liberto 1 ano, 2 anos, faz 10 anos que você não passa pelas mesmas coisas, faz 10 anos, 15 anos que você não é roubado nos mesmos lugares, se as suas mãos abaixarem, se você der uma abertura, se você der uma legalidade, se uma brecha for aberta, ele vai voltar e ele vai voltar com força total. O pastor Ortidones, conversando com ele, na verdade nem numa conversa entre nós, mas há 2 ou 3 sexta-feiras atrás, ele estava lembrando de um episódio em que quando uma pessoa passou mal na igreja e for orar por ela, o Espírito falou por intermédio da boca dela dizendo o seguinte: eu esperei 25 anos para ter controle total da vida dela. 25 anos esperando a brecha, um momento, esperando o momento certo de dar aquele bote. A Bíblia faz esse comparativo no livro de 1 Pedro, com um leão, que o diabo anda por aí como um leão, buscando a quem possa devorar. Para quem já assistiu os Discovery Channel da vida, esses documentários do reino animal, quando um leão, ou qualquer outra fera do mundo animal, está prestes a atacar a sua presa, eles ficam imóveis. Eu vou usar outra palavra para que você entenda. Eles permanecem numa condição em que eles ficam indetectáveis. A presa não sabe que ele está perto. A presa não sabe que ele está escondido. Muitas vezes a presa está aqui, mais ou menos aonde está essa caixa de som. O leão ou qualquer outra fera está a poucos passos da presa e a presa não consegue ver. Basta um momento de desatenção, se a presa virar as costas, se de alguma forma ela não estiver alerta, ele espera o tempo que for necessário, às vezes muitos minutos, até horas, e aí vem dar o bote. E aí qual que é o grande desafio? Evitar que esses botes aconteçam. Tem como? Tem como. Vigiai e orai. Oração é importante? Sim ou não? Se a oração não fosse importante, nós não teríamos tantos versículos bíblicos falando sobre oração. O Senhor não tocaria tanto em um assunto se esse assunto não fosse relevante. Porém, tudo na Bíblia é colocado não como sendo obra do acaso. Perceba que antes da palavra orar, nós encontramos a palavra vigiar. Tão importante quanto saber orar é saber vigiar. Tão importante quanto você saber dizer, em nome de Jesus, eu ordeno, saia. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. O sangue de Jesus tem poder sobre o que me pertence. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dos meus filhos. Tão importante quanto saber orar, ter um repertório de oração, é saber vigiar, porque tem batalhas que você vai vencer por intermédio da vigilância. Tem inimigos que serão vencidos por intermédio do estado de atenção, de alerta. Porque a vigilância, o estado de alerta, te impede de entrar em lugares ou fazer coisas que depois podem se voltar contra você. Quanto maior o seu nível de vigilância, maior é o seu estado de segurança. Quanto maior o seu nível de alerta, menores serão os prejuízos que você sofrerá ao longo da vida. Existem pessoas que o problema delas não é falta de oração, muito pelo contrário. Tem pessoas que de fato têm uma vida comprometida em orar. E isso está certo? Está certo. A oração é a nossa chave para a vitória. A oração é um instrumento de guerra. A oração é um instrumento de gratidão.
A oração pode ser usada como instrumento de adoração. Por intermédio da oração, nós podemos abençoar, ser um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Mas a vigilância em equiparação, ela é tão importante, se não até mais importante do que a oração. Efésios 6, versículo 13, a partir do versículo 10, diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Sozinhos, nós não podemos lutar contra os poderes espirituais. Por isso, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E qual é o grande detalhe desse fortalecer-se no Senhor? Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Não existe fortalecimento automático. Entrar dentro de uma academia não te torna mais forte se você não exercitar, se você trabalhar, empurrar os pesos, treinar a musculatura. Você não se fortalece pelo simples fato de você fazer a matrícula na academia. Assim como ninguém se fortalece pelo simples fato de sentar dentro da igreja. Se você não busca esse fortalecimento de uma forma intencional, não existe fortalecimento automático. Tanto é que mesmo dentro da igreja você pode estar numa condição de aflito. Mesmo dentro da igreja você pode estar extremamente desanimado. Mesmo dentro da igreja você pode estar extremamente angustiado. Vamos juntos, diga isso: quem não se fortalece, perece. Não é que existem pessoas mais fortes do que as outras, mas na verdade existem pessoas que andam se fortalecendo com uma frequência maior do que as outras. Quando nós falamos dessa nossa vida, nossa caminhada com Deus, viver com Deus não te isenta de ter lutas, batalhas ou de enfrentar as suas dificuldades, mas com certeza viver com Deus te fortalece, te dá condições de vencer todas as suas batalhas. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos nos vestir dessa armadura de Deus e não só. Nós precisamos vestir aquilo que nos pertence com essa mesma armadura. Eu preciso me preparar para a guerra, como também eu preciso preparar os ambientes em que eu vivo para a guerra. Eu me lembro de quando eu era mais jovem, muitas vezes existiam esses trabalhos que foram realizados nas últimas 2 semanas, com uma frequência até maior dentro da igreja. O negócio pegava fogo, o mal era combatido, o mal era repreendido. E de pequeno, me lembro de, em alguns momentos, eu e a minha irmã ficarmos em casa sozinhos, porque não ia dar tempo de nos buscar, ou talvez os meus pais na oportunidade tivessem reuniões e acabaria muito tarde, então muitas vezes a gente ficava em casa. E olha como são as coisas. Criança, sem ter responsabilidades para com a vida, sem ter que ter a responsabilidade de sair para trabalhar, sem nenhum tipo de problema, Eu me lembro de chorar angustiado e eu não entender o porquê. Deus está no sofá de casa, dentro de casa, e eu angustiado, mal. E aí daqui a pouco meu pai chega em casa e eu só escuto: em nome de Jesus, todo mal, e combatendo. Depois, com discernimento, eu entendi. Ele combatia aqui. Aonde que ia a retaliação? Lá em casa, lá na vida dos filhos, na minha vida. Então eu tenho que me preparar e preparar os ambientes em que eu vivo. Eu tenho que preparar o meu espírito, mas eu também tenho que preparar a minha casa.
Esta é a igreja do Senhor. Essa não é a igreja da Bispa Cléo, essa não é a igreja do Bispo Maurílio, essa não é a igreja do Vitor, não é a igreja do Guilherme, não é a igreja do Rodrigo, essa igreja é do Senhor. E mesmo sendo do Senhor, constantemente oramos e ungimos, oramos e ungimos. Sabe um lugar que frequentemente nós oramos e ungimos aqui dentro da igreja? Escolinha. Porque as nossas crianças são os principais alvos do diabo. Porque é mais fácil pegar uma criança do que pegar um adulto já formado. É mais fácil destruir ali na origem, na fonte. É mais fácil destruir, plantar coisas negativas, começar um trabalho, preparando ciladas, armadilhas quando se é jovem. Por isso, constantemente, é assim, é uma frequência semanal. Oramos, ungimos, consagramos, oramos, ungimos, consagramos, oramos, consagramos, nós ungimos, nós combatemos, nós declaramos palavras de poder. Podem reparar, quem aqui é pai e mãe e deixa o seu filho na escolinha normalmente? Levanta as mãos, por favor. Todas as crianças são ungidas antes de subir para a escolinha. É preparando as pessoas e preparando o ambiente, preparando as pessoas e preparando o ambiente, pois a nossa luta não é contra esses seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam, vamos juntos, diga isso comigo por favor, vistam toda a armadura de Deus. Diga isso novamente, vamos juntos, diga isso. Vistam toda, de novo, toda, mais uma vez, toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Não é depois de terem feito parte ou parcialmente, depois de terem feito tudo. Percebam que é a segunda vez que é destacado, vistam toda a armadura, precisa ser completa. Não adianta você vestir uma peça e não colocar outra, porque se você não coloca outra, o diabo vai atacar justamente naquele lugar, naquele ponto que está desprotegido. Tem pessoas que de fato elas levantam a voz para dizer o seguinte: nessa área da minha vida eu não tenho problema, é um negócio de doido, eu não tenho problema. Mas é porque muitas vezes o zelo, a atenção, a cautela é muito maior. Muitas vezes o seu hábito de oração por aquela área da sua vida é muito mais frequente. Porém, tem algumas áreas ou alguns contextos que nós não consideramos tão relevantes, tão importantes, que nós não levamos tão a sério esse período de consagração, unção e oração, que acabam ficando desprotegidos. Se a armadura não for completa, o diabo ele vai ter acesso, ele vai entrar nessa brecha, ele vai tocar nesse ponto e promover grande destruição. Sem essa armadura de Deus, não tem como nós permanecermos inabaláveis, é impossível. Não importe o quanto você tente se cercar de pessoas importantes ou relevantes para a sociedade. Não importa o quanto de sistema de proteção, de segurança você coloque ao derredor da sua casa. Não importa se tem muita cerca elétrica, muitas câmeras, tem sensor de movimento, tem 2, 3, 4, 5 cachorros grandes lá dentro. Não importa, se não for a armadura de Deus a nos revestir, se não for a armadura de Deus cobrindo o que nos pertence, o mal vai continuar a ter acesso. E sabe o que eu acho mais incrível? A Bíblia fala sobre essa batalha espiritual e deixa muito claro que Deus não deixou o seu povo sem defesa. Ele não deixou o seu povo desprotegido. Sabe por quê? Eu vou começar a ler aqui com vocês. A armadura descrita aqui pelo livro de Efésios é da cabeça à planta dos pés. É para te proteger de cima e embaixo. É para poder te guardar em todos os lugares, ambientes ou contextos. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz.
Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, do maligno. Todas as setas. Olha o quanto isso é glorioso. Usem o escudo da fé e vocês poderão apagar todas, não algumas. A Bíblia garante que quando você faz uso do escudo da fé, quando você está calçado com o evangelho da paz, calçado fala sobre pisadura, por onde você caminha. Quando a sua caminhada é em cima do evangelho, quando você vive segundo o que está escrito, quando você usa literalmente o cinto da verdade, quando a verdade te norteia, quando você vive em verdade, quando você usa a coraça da justiça, aqui está falando de proteção ao coração, coraça, o que fica aqui na frente, você consegue apagar todos os dardos inflamados, as setas inflamadas do diabo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É extremamente importante você ter um mínimo de conhecimento possível a respeito daquilo que está escrito. Não estou falando que você precisa se transformar num grande teólogo, mas um mínimo de conhecimento sobre as Escrituras precisa existir em você. Porque toda essa armadura é descrita, porém a única ferramenta de ataque, que é a espada, é a palavra de Deus. Se você não tem a palavra na ponta da língua, se você não tem a confissão da palavra na ponta da língua, se você não sabe falar a palavra de Deus, como que você vai lutar? Como você vai lutar? Se eu perguntasse aqui, me dá de cor pelo menos 5 versículos, 10 versículos aí, que você tem na tua mente, talvez muitos iam tropeçar. Muitos não saberiam falar, muitos ficariam tensos. Eu estou me lembrando de um vídeo que chegou até mim. Imagine a seguinte cena. O marido estava dentro do banheiro, porta aberta, luzes acesas. Se eu não me engano, ele estava escovando os dentes, talvez dá a entender, se preparando talvez para dormir. E a esposa começou a brincar com ele. De que forma? A porta estava aberta e ela se cobriu com um grande cobertor e ela passava correndo atrás da porta e não falava nada. E aí o marido já entrou naquele estado que você sabe, né? Eu não vou usar esse termo, mas sabe a história do Wi-Fi? É a história do Wi-Fi. E ele, amor, e ela não falava nada. Amor. Aí ele voltava. E aí ela passava de novo. Amor, amor, eu sei que você está aí, mas não consegui ir para fora. Eu sei que você está brincando comigo. E aí ela passou uma terceira vez. Na hora que ela passou, ele já levanta a mão para o alto e começa a fazer assim, ó. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Vai louvar. Começa a cantar. O que acontece? Por que esse homem provavelmente estava cantando, louvando naquele momento? Porque não tinha repertório. Não tinha palavra, a confissão da palavra na ponta da língua. Nós falamos isso em outras reuniões. A oração do Pai Nosso é um exemplo de como orarmos. Mas em casos específicos, a oração do Pai Nosso não vai servir. Falta repertório. Eu vou usar outra palavra, uma palavra que o meu pai adora usar.
em muitas armas falta munição. A munição é a palavra do Senhor. Se nós pegarmos a própria história da tentação do Senhor Jesus pelo próprio diabo, como que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Ele dizia, está escrito. E aí ele fazia uso da palavra. E aí o diabo falou, vai, sobe aí em cima. Não está escrito que o Senhor, ele vai dar ordem aos seus anjos para te segurar se você se jogar? E aí ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Quando você faz uso da palavra, quando você conhece a palavra, quando você tem essa munição, quando o teu cartucho está cheio, quando você conhece, tem versículos que tem que estar na ponta da língua. Você tem força, você combate. E aí você não cai no erro desse homem que eu acabei de citar o exemplo. A tua casa está oprimida, a tua casa está lá carregada, cheia de influências malignas, e aí você está lá, eu posso até estar ferido. Não, tem hora que tem que ir para a guerra, tem hora que tem que combater, tem hora que tem que lutar. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Estejam atentos e perseverem. Vamos juntos, diga isso. Atenção e perseverança. Perseverem na oração por todos os santos. Orem, estejam atentos e perseverem. Orar, vigiar e resistir. Como está escrito, resista ao mal e ele fugirá de vós. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim, afastem-se de toda forma de mal. Afastem-se. Não está escrito, eu vou afastá-los. Afastem-se de toda forma de mal. Olha para cá, por favor, só um instante. Ó, tem aparência de mal, tem cheiro de mal, tem gostinho de mal. Afaste-se, saia deste lugar. Se afaste-se dessa pessoa. Não frequente esses ambientes. Parece, tem uma sombrinha de mal. Saia, se afaste. Salmo 34:14 diz assim, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Efésios 4:27, e é um versículo que eu adoro, que diz assim, não deis lugar ao diabo. Dependendo da atitude que nós temos, o que nós estamos fazendo é mais ou menos isso daqui, ó. Você tem o seu lugar, você tem a sua posição, é a sua casa, é a sua família, mas dependendo do que você faz, o que você está fazendo é mais ou menos isso aqui. Pode sentar. Esse lugar é todo seu. Essa casa é sua. Essa família é sua. Essa empresa é sua. Este lugar a ti pertence. Tome o seu lugar por direito. De que forma isso pode acontecer? Como que eu posso dar lugar ao diabo? Para aqueles que desejarem anotar, eu aconselho, anote. Vamos lá. Divisão dentro de casa. Quer entregar uma carta convite ao diabo? Permita que a divisão reine dentro da sua casa. E o mesmo é válido para a empresa, lugar de trabalho. Discussões constantes. Marido e mulher dormindo em quartos separados por conta da divisão provocada pelo desrespeito. É um prato cheio. A Bíblia diz que casa dividida não subsiste, ela não resiste, ela não aguenta. Ela vai perecer. Uma grande ilegalidade que muitos dão e ainda não caíram a ficha é manter o espírito de divisão dentro de casa. Segundo,
manter objetos inadequados dentro de casa. Algo muito comum. Tem pessoas que ainda mantêm alguns artefatos que representam uma antiga fé. Mas sinto em te dizer, dependendo do que for, ali existe uma brecha, ali existe uma legalidade, ali existe um lugar por onde o mal, ele continua a ter acesso à sua vida. Eu já ouvi as seguintes colocações. Não, mas eu não acredito nisso, não importa, você pode não acreditar no que o artefato, o objeto carrega como poder, isso não muda o fato que é uma legalidade que está sendo dada, você acreditando ou não, buscando ou não, servindo ou não, é uma legalidade que está sendo dada. Outra colocação constante que nós ouvimos, não, na verdade isso daqui tem um valor mais sentimental, por conta de quem me deu. Gente, não importa, se o presente ele é instrumento de maldição, de roubo na minha vida, não permaneça com ele, mande embora. Algo comum que você precisa fazer, principalmente você que é pai e mãe, de tempos em tempos, mexa nos armários, olhe embaixo da cama, mexa na mochila, mexa nas coisas dos seus filhos. Nós já tivemos casos em que nós fomos fazer visitas e a mãe falava que o filho e a filha estavam muito perturbados, vendo vultos, ouvindo vozes, acordando, gritando ao longo da noite, desesperado, crianças que não conseguem dormir sozinhas, toda noite tem que ir para a cama de pai e de mãe. E nós começarmos a orar, e nós perguntarmos, tem alguma coisa aqui dentro desse quarto? Batata, quantas vezes pai e mãe não sabia, mas tinham brinquedos, cartas, algumas coisas, objetos que representavam ações malignas lá no quarto do menino. Terceiro, mudança de casa sem uma devida oração e consagração. Pode ser a mudança de casa ou pode ser a mudança de uma empresa, ir para um outro lugar. Primeiro ponto, você não sabe que ação maligna agindo naquele lugar. Segundo, você não sabe o histórico de brechas que foram abertas naquele lugar. Você não sabe se algum trabalho pode ter sido realizado naquele lugar. Eu vou falar de uma experiência que eu vivi. Há poucos meses atrás, eu fui até uma empresa no centro da cidade. Pensa numa empresa carregada. Essas pessoas da igreja que adquiriram essa empresa, só conseguiram adquirir porque os antigos donos entraram num estado de falência que não tinha como manter. Tiveram que abrir mão da empresa, tanto é que a negociação foi quase que uma ficção científica, não parecia real, de tão em conta que foi. As pessoas, os antigos donos estavam num desespero tão grande, que deram tudo quase que de bandeja. Mas não é obra do acaso. Quando eu chego lá, eles me mostram 2 caixas que eles encontraram em uma das cômodas, em uma das gavetas dentro da empresa, onde tinham várias coisas com as seguintes nomenclaturas: Zé Pilintra, Preto Velho, Exu Caveira, Pomba Gira. Você acha que é obra do acaso o antigo dono ter perdido aquele lugar? Tinha uma ação maligna naquele lugar. Quer ver um negócio que talvez você nunca mais vai olhar com os mesmos olhos? Já repararam que tem pontos, lugares, imóveis, comércio, que o que abre lá, fecha? Já repararam que tem lugares que não importa o que é aberto lá, é questão assim, às vezes um pouquinho mais, às vezes um tempo um pouquinho menor, fecha. Por que será? E tem pontos que não dá para explicar. Tem pontos que são bem localizados. Avenida, onde constantemente tem fluxo de pessoas, na calçada, na rua. O que explica isso? Ação espiritual. Nunca vá morar
ou num troque de empresa, vá trabalhar, abrir uma nova unidade, sem que antes você chame alguém para ungir, orar, ou até mesmo antes de você chamar alguém, você mesmo unge e ora por aquele lugar, porque você não sabe. O mesmo é válido para carros, tá bom? O mesmo é válido para carros. Nunca comprou, consagre, unja, consagre, unja, consagra, unja. Quarto, filmes, séries ou programações. Dependendo do que você acessa ou assiste em casa, ali uma grande porta de opressão será aberta. Me encaminharam um vídeo que, assim, pensa num vídeo macabro. Recentemente, lançaram no cinema, eu acho que foi recentemente, um filme chamado Invocação do Mal, alguma coisa do gênero. Me mandaram um vídeo de uma moça que saiu do cinema possessa. Os amigos começaram a filmar achando que ela estava brincando, imitando o filme, mas ela não estava. Dependendo do que você acessa dentro de casa, gente, é assentamento de demônio. E quer ver como isso mexe diretamente com você? Dependendo do filme que você assiste, você não consegue fazer mais nada naquela noite de luz apagada. Você já fica tenso. Você acha que vocês estão segurando o riso, mas eu sei que vocês já fizeram isso. De passar de um cômodo para o outro rapidamente, e o primeiro lugar que você vai é para o interruptor. Você quer acender a luz. Aí na hora que você acende, ufa, estou em segurança. A luz é o suficiente para te colocar em segurança. É o suficiente. Tem programações que não cabem. E eu não estou falando simplesmente de terror, filmes voltados para isso, não. A própria história da pornografia ou qualquer outra coisa que representa uma imoralidade. Gente, pornografia é um espírito, pombagira, ações. Dependendo do que você assiste, você está dando uma brecha para aquilo entrar. Jamais. Revistas, livros, tem coisas que não cabem. Quinto, tem pessoas que por si só carregam grandes cargas de opressão. Você pode falar com muita gente, mas não são todas as pessoas que devem ter acesso à sua casa ou à sua intimidade. De maneira alguma, nem todas elas servem para o seu convívio pessoal e íntimo. Nós já resolvemos muitos problemas de casais orientando, se afaste desse tipo de amizade. Porque o que existia lá começou a passar para cá. A convivência aqui começou a fazer com que a história se repetisse. Não é brincadeira. Eu preciso destacar algo extremamente importante. Vamos juntos, diga isso para que fique bem claro no seu coração. Diga isso, minha casa, minhas regras. De novo, diga isso, minha casa, minhas regras. Vocês podem receber qualquer pessoa, sua casa, suas regras. As pessoas não vão levar as práticas e os hábitos abomináveis dela para dentro da tua casa. Porque é o mesmo que você faxinar, limpar, e aí você convida alguém que está com o pezão sujão de barro. Suja toda a tua casa. Contamina toda a tua casa. Deixa toda a tua casa imunda. Não. Minha casa, minhas regras. Por exemplo, bebida alcoólica é um tema muito polêmico para muita gente. Gente, mas historicamente, onde a bebida alcoólica ela esteve presente, dificilmente sai algo de bom dali. Então, se você não tem o hábito da bebida alcoólica, vem o fulano de tal, posso beber na tua casa? Não. Por quê? Minha casa, minhas regras. Você quer beber? Vai lá para fora. Na minha casa, não. Eu faço tal tipo de prática, não sei o quê. Posso? Não. Minha casa, minhas regras. Mas se a pessoa ficar chateada comigo? O prejuízo de você abrir uma brecha é muito maior do que o prejuízo de uma chateação de uma pessoa em relação a você. Não é brincadeira. Legalidades com a língua. Palavras podem ser chaves e dependendo de como você usar, você vai abrir uma porta que não é boa. A língua
A Bíblia diz que ela tem peçonha. Existe um veneno mortífero nele. E dependendo como você usa, é um convite todo especial para que o mal haja na sua vida. Se coloquem de pé todos, por favor. Quem ungiu a sua casa, o seu lugar de trabalho, depois dos trabalhos que nós realizamos nas últimas 2 sextas? Levanta as mãos, por favor. Gente, leve isso muito a sério. Eu estava conversando com o Guilherme um pouco antes de eu descer. Olha como isso é real. Alguns bons anos atrás, talvez uns 3 anos atrás, se não mais, eu me lembro de um caso, de uma pessoa, que ela não estava conseguindo entrar pela porta da igreja. Quando ela pisou no primeiro degrau ali da entrada, ela já ficou meio esquisita. Quando ela pisou no segundo degrau, a cara dela já desfigurou. Antes de passar pelas 2 portas de vidro, antes de passar ali pelo batente, ela ficou possessa. Ela não conseguia entrar. Na quarta-feira vocês ouviram o bispo falando daquele episódio em que ele ungiu aquele batente. E se porventura existia alguma ação ali na vida daquelas pessoas, elas não conseguiriam passar sem se sentir mal. E aí naquele dia muitas pessoas passaram mal. Essa é uma oração que tem que fazer parte da sua vida. Ungir tudo que é porta de entrada. Porta principal, porta dos fundos, janelas. E você vai dizer, as pessoas entram, as influências malignas ficam lá fora. As pessoas passam, mas o que é mal fica lá fora. As pessoas vão entrar, mas os espíritos malignos vão permanecer lá fora. Isso é real. Isso é real. Não é brincadeira. Vigiai e orai. Esteja alerta. Seja um atalaia, um vigia. Guarde a sua casa. Gente, muitas batalhas são evitadas pela própria vigilância. Tem hora que nós vamos chegar a vias de fato com o mal, vamos. Mas nós não precisamos entrar em guerra todas as vezes. Aumenta o teu nível de vigilância. Unções constantes. Limpezas constantes, orações constantes. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Não se permita ser amarrado. Não dê legalidades que voltem contra você depois. Não, muito pelo contrário. O mal ele só vai conseguir tirar se ele conseguir te amarrar. O homem forte só vai conseguir te envergonhar se ele conseguir te amarrar. Feche os seus olhos, por favor. Não seja amarrado pelo seu inimigo. Você tem a responsabilidade de ser mais forte do que o homem forte. Quais foram as ações, as influências malignas que entraram na tua casa, que a partir de hoje elas não entrarão mais? Você sabe, talvez você tenha um histórico familiar que até hoje você ignorou, que você não pode mais ignorar. Qual é o tipo de influência que tem agido na sua vida? Você percebe que as divisões, as brigas, a contenda, ela tem feito parte do teu dia a dia e não tem se encerrado. Você percebe que existe um espírito, uma influência de enfermidade agindo naquele lugar. Você vai começar a dizer, comece no teu lugar a declarar, as pessoas vão entrar, o mal vai ficar lá fora. As pessoas vão entrar, o mal vai ficar lá fora. A minha família vai entrar dentro de casa, mas o mal vai ficar lá fora. As influências não vão ter acesso ao meu lugar de trabalho. As influências malignas não terão acesso ao meu lar, à minha casa. Chega de ser roubado, chega de ser envergonhado. Eu estou colocando
um ponto final nisso. O mal não tem mais acesso à vida da minha família, o mal não tem acesso à vida dos meus filhos, o mal não tem acesso. Você vai levar os seus filhos para a escola e os seus filhos vão estar guardados, protegidos, resguardados. Os teus filhos vão entrar na escola, mas o mal não vai acompanhá-los. Diga isso no seu lugar: o mal não vai pegar a minha família, o mal não vai pegar as minhas crianças, o mal não vai pegar os meus filhos, o mal não vai pegar. O mal não tem poder, ele não tem autonomia, ele não tem autoridade. Todo mal que tenha se levantado, ele não vai prevalecer, ele vai cair por terra, o mal vai perecer. Chega de ser envergonhado, chega de abrir portas, comece a fechar. Diga isso no seu lugar, em nome de Jesus. Eu fecho todas as portas que eu mesmo abri, eu fecho todas as brechas que eu dei, seja com o meu falar, com o meu pensar ou com as minhas ações. Eu fecho todas as portas que tinham sido abertas, eu fecho, eu estou trancando essas portas, elas não vão permanecer abertas, elas não permanecerão abertas. Eu fecho essas brechas agora. Se o mal tinha acesso, ele não tem mais. Não, eu me visto dessa armadura, eu me visto da armadura de Deus, eu me visto com essa armadura, e eu visto a minha casa, eu visto a minha empresa. Começa a declarar o cinto da verdade, eu uso o cinto da verdade, eu fundamento a minha vida na verdade. Eu estou vestindo a couraça da justiça, eu coloco a couraça da justiça para guardar o meu coração, para proteger o meu coração, para proteger o coração dos meus. O mal não vai ter acesso por intermédio do meu coração, isso não vai acontecer. Ele não vai entrar pelo ressentimento, ele não vai entrar pelo ressentimento, ele não vai entrar pelo ressentimento, ele não vai entrar pela mágoa, ele não vai entrar pela amargura, ele não vai entrar, ele não vai entrar. Chega, eu coloco a couraça da justiça, eu calço os meus pés com o evangelho da paz, eu calço os meus pés com o evangelho da paz. Não caminhe de qualquer forma, você tem um estilo de vida já muito bem definido, é o estilo de vida em Deus, é o que a palavra nos ensina, nem para lá, nem para cá, é o que a palavra nos ensina. Começa a dizer: eu faço uso do escudo da fé, esse escudo ele me acompanha, ele me guarda, e eu apago todas as setas do maligno, todos os dardos inflamados, eu apago toda cilada preparada, toda ferramenta preparada, eu desfaço agora. Não terá poder contra a minha vida, não terá poder sobre a minha vida, esse mal não vai ter poder, ele não vai ter poder. Diga isso no seu lugar: eu me levanto com força, eu me levanto com poder, eu me levanto com autoridade, e eu me fortaleço no Senhor. O mal que teve acesso até o dia de hoje sobre a minha vida, ele não terá mais. Isso. Talvez você se preocupou em proteger a tua casa de várias formas. Você se preocupou em proteger o teu lugar de trabalho de várias formas, mas a mais importante você não fez. Então declare pela fé: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha empresa, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, o sangue de Jesus tem poder sobre os meus filhos, o sangue de Jesus tem poder sobre o que me pertence, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me guarda, o sangue de Jesus me purifica, o sangue de Jesus me liberta, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Olhe para cá um instante, por favor. Jó 1, versículo 10. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e seus bens se multiplicaram na terra. Na NVT diz assim: tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens. Na NTLH diz assim: tu não deixas que nenhum mal, vamos juntos, diga isso comigo por favor, tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Existia uma redoma de poder ao redor da vida de Jó.
Sabe quem está dizendo essas palavras? O próprio mal. Por que ele está falando isso para o Senhor? Porque ele tentou entrar e ele não conseguia. Ele tentou tocar nos filhos e não pôde. Ele tentou tocar nos bens e ele não pôde. Por isso o tempo todo, consagração, unção, consagração, unção. Tem que buscar separação, santidade, tem que se purificar, tem que se limpar, tem que abandonar algumas práticas, porque dessa forma o mal não tem acesso. Sem dúvida alguma, o diabo tem poder? O diabo tem poder, senão ele não fazia tudo o que ele faz. Mas a autoridade ele só tem em relação àqueles que dão essa autoridade a ele. Porque se você não der, ele não vai tocar. Se você não der, se você não abrir portas, ele não vai brincar com você. Ele não vai roubar, ele pode até tentar se levantar, mas a Bíblia diz que o inimigo vai vir por um caminho e por 7 diferentes ele vai fugir. A Bíblia fala, resistam ao mal, resista, não é entregue-se, é resista ao mal, e ele vai fugir de vocês. O diabo veio tentar o Senhor Jesus, na hora que ele viu que não tinha jeito, ele teve que ir embora. É dessa forma. Essa é uma oração que tem que te acompanhar. Senhor, levante muros de fogo ao redor da minha casa. Senhor, levante muros de proteção ao redor da minha casa. Eu quero a minha casa blindada. Quando você chegar na tua casa ou na tua empresa, você vai dizer a partir de hoje, esse lugar é uma fortaleza espiritual. Este lugar é a fortaleza do meu Deus. Este lugar é um lugar de proteção. Aqui o mal não toca, aqui o mal não passa. Esse lugar é uma fortaleza fortificada. Os anjos acampados na frente da minha casa, ao redor da minha casa. Tem anjos aqui ao redor, me guardando, me livrando, me protegendo. Os anjos do Senhor estão comigo de dia e de noite. A presença dele está ao meu redor. Levante muros de proteção, levante muros de fogo, levante muros de proteção, levante muros de fogo. Ah, Senhor, eu peço, levante muros de fogo ao redor do teu povo. O mal não passa, ele não passa, ele não passa, ele não toca nela no casamento, ele não toca no que pertence a ela, ele não toca, ele não toca, ele não toca. Meu Pai, eu peço, envia os teus anjos até onde ela mais precisa, envia os teus anjos, Senhor, e guarde o que pertence a ela, guarde a família dela, guarde os filhos dela. Ah, Senhor, eu peço, guarde os filhos dela. O mal não pode ter acesso à vida das crianças, ele não pode. Chega, é um ponto final, é um ponto final, é um ponto final. Contigo, se levanta e vai, não temas. Munição para vocês. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Salmo 91, versículo 10. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Vamos juntos, repita isso comigo, por favor. Nem o mal o atingirá, nenhuma praga chegará à minha casa. Versículo 7, vamos juntos, diga isso comigo, por favor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, não seremos atingidos. Salmo 23, vamos juntos, diga isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga isso no teu lugar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará paz, não me faltará alegria, não me faltará bons momentos, não vai faltar uma vida abençoada, não vai faltar poder, não vai faltar autoridade, não vai faltar ousadia, não vai faltar coragem, não vai faltar testemunhos. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. E olha que lindo, e o maligno não o atinge. Ah, gente, fale isso. Para quem anotou,
Salmo 91, Salmo 23. Acabamos de ler 1 João 5. Quando o mal estiver vindo contra você, você vai dizer: praga nenhuma chegará à minha casa. Aquele que é nascido de Deus, eu sou nascido de Deus. O maligno não vai me atingir. O maligno não tocará no que é meu. O maligno não vai me roubar. O maligno não vai me envergonhar. Você quer ver um negócio? Você sabia que é muito comum? Entenda a minha colocação. O diabo, ele tentar jogar um verde em você para ver se cola. Como assim? Em várias ocasiões, quando nós fomos repreender o mal da vida de algumas pessoas, da boca dela saía assim: não adianta, você não vai me repreender, eu não vou sair daqui. Sabe por que ele fala isso? Dependendo do que ele lança e entra, acabou, já tremeu na base. O medo já nasceu dentro de você. Gente, quando ele tentar de alguma forma, roubar a sua força, jogando aquela sementinha, jogando aquele verde, você vai se levantar com ainda mais força. Aqui não, Satanás! Você está falando que eu não posso? Eu ordeno, em nome de Jesus, saia! Na minha família você não vai tocar. É uma batalha tanto espiritual quanto mental, psicológica. Não se permita ser roubado. Sempre tenha isso dentro de você. O poder que opera em você é maior do que o poder que opera no mundo. É bíblico, está escrito. Eu estou citando um versículo. O poder que opera em nós, que vive em nós, que atua em nós, é maior do que aquele que está no mundo. E não tem dessa de tamanho, idade, sexo, se você é mulher, se você é homem, se você é jovem demais, se você é velho. Não, o poder atua em nós, no povo de Deus. Naquele dia, na reunião da sexta-feira, principalmente à noite, vocês viram mulheres repreendendo, jovenzinhas sem tamanho algum repreendendo, pessoas de mais idade, porque a autoridade vem pelo nome do Senhor. É de cima para baixo, é de dentro para fora. Não é a imagem, não é só as suas características. Não, você tem autoridade. Viva como uma pessoa de autoridade. Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu peço que todos sejam revestidos dessa armadura. Coloque essa armadura de Deus no seu povo, meu Pai. Que todos tenham a sua casa, os seus lares, o seu lugar de trabalho revestidos pelo Senhor. O mal que antes tinha tido acesso, ele não terá mais. O mal que antes teve poder e autoridade sobre a vida dela, não terá mais. O mal que por muito tempo brincou, roubou, sambou na vida dela, sapateou, humilhou, envergonhou, não faz mais. A partir de hoje, ela vive dentro de uma redoma de poder. Ela anda em autoridade. O diabo vai tentar, mas ele não vai tocar. As pessoas entram, o mal permanecerá lá fora. As pessoas entram, mas o mal vai ficar lá fora. Eu declaro que esse final de ano seja glorioso. Não existe nada que possa impedir o agir do Senhor na sua vida. Eu declaro que você vai terminar este ano por cabeça, por cima, com grandes vitórias, com portas abertas. Eu declaro, você vai terminar com a tua cura, com a materialização dos seus sonhos e projetos. Você terminará este ano melhor do que jamais terminou um outro ano em sua vida. Diga isso: o meu final de ano será glorioso. Declare isso 7 vezes. O meu final de ano, ele será glorioso. O meu final de ano, ele será glorioso. O meu final de ano, ele vai ser surpreendente. O meu final de ano vai ser de grandes vitórias. Eu vou ver a glória do Senhor. O meu final de ano será extraordinário. O meu final de ano será incrível. Eu declaro, assim será. Pela fé nós declaramos, Senhor, tudo vai terminar muito bem. Coisas grandes vão acontecer
em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e vencedor de recebê-las, cada uma delas, e louve ao Senhor de todo o seu coração.